Vamos continuar aqui agora. Que aí, ó, os exercícios ficam separados, outro vídeo. Vamos para Já cá. pode mandar ponto? Oi? Não, ainda não, ainda não. É porque eu gravo no meu computador. Depois que eu liberar pra vocês no Zoom, eu aviso, tá? Ai, meu pé. Página 103, então, da apostila de vocês. O exercício 1. Um fio retilíneo longo, deixa eu dar uma ajeitada aqui, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes. Então a corrente aqui é de 5 amperes. Um ponto P que se encontra a uma distância de 25 centímetros. A distância, que eu vou usar a letra R, é 25 centímetros. E aí a gente já vai dar aquela ajeitada, né? Porque tem 100 metros, 0,25 metros. Professor, eu quero colocar em anotação. Coloca, seja feliz. A figura ilustra a posição P em relação ao fio, bem como o sentido da corrente elétrica ali que é para a direita. Determina a direção e o sentido do vetor indução magnético em P. Aí eu vou precisar que vocês façam a regra aí na casa de vocês. Deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa eu inverter minha câmera aqui, gente. Igual eu inverti aquela aula lá. Pera aí. Deixa eu lembrar como que faz isso, né? Pera aí. Deixa eu tentar inverter. Transformar. Inverter horizontalmente. Puf. Vamos ver. Ficou tudo trocado. Deixa eu ver agora se tá certo aqui. Pera aí. Aê, agora ficou certo. Tá tudo invertido, mas dá para fazer com vocês o exercício. No primeiro ele quer que a gente fale a direção e o sentido do campo em P. Então aqui é meu fio, tá? Meu fio está apontando para a direita, igual na imagem ali, né, de vocês e aqui. A corrente está apontando para lá. Como que eu faço essa regra? Polegar, mão direita, polegar trava aqui onde está a corrente, e aí o ponto P está em cima do fio, não tá? Tá? Então, ó, trava, e aí você vai fazer assim, ó, a regrinha da mão, a motinha, assim, ó, tá? Quando você fizer isso aqui, você que está fazendo aí, resolvendo o exercício, você vê que os dedos apontam na sua direção, você está vendo as pontas do dedo. Então, no ponto P, você vai ver as pontinhas do campo magnético. Aqui, eu vou ter os pontos do campo magnético B, tá? Porque eu sei que resolver aí, né? Você vendo resolvendo diferente, você vai ver o invertido. Se ele perguntasse na parte de baixo do fio P, do fio de corrente ali, eu colocaria de novo o polegar para cá. Em cima, o campo aponta para mim, então o pontinho, tô vendo a ponta. Embaixo, eu estaria vendo ele indo para lá, para a direção de vocês. Então eu veria só os xizinhos. Ele não perguntou, tá? Mas embaixo ali, eu teria a posição cheia de xizinhos aqui. Porque se de um lado do fio o campo está entrando, do outro o campo tem que estar saindo, porque é um campo circular. Tá bom? Então, determine a direção e o sentido de indução magnética em P. Então, alternativa A. Tá? Como que é esse campo? Ele é perpendicular ao plano, que é o desenho. Então, perpendicular ao plano. E aí ele está, nesse caso, no meu desenho aqui, ele está saindo, né? Ele está apontando para a direção de quem está resolvendo o exercício. Perpendicular ao plano, saindo do plano. Tá? Ficou meio repetitivo, mas você podia colocar só perpendicular e saindo do plano. Então, direção e sentido, regra da motinha. Alternativa B. Sendo conhecida a permeabilidade magnética, μ0 igual a 4π10 a menos 7, determina o módulo do campo magnético. Então, beleza, aqui é só calcular. μ0i sobre 2πr. O campo, eu quero descobrir μ0. 4π 10 a menos 7. A corrente vale 5 dividido por 2 vezes π vezes 0,25, que a distância tem que estar em metros, se você não vai achar em Tesla. Deixa eu dar uma puxadela para o lado de cá. B igual. Agora vamos passar ação de faca. Π com π cai fora. Tá? 4 dividido por 2 é 2.
5 dividido por 0,25, 4 para dar 1, 4 vezes 5, 40. 4 para dar 1, vixe, me perdi na minha própria conta. 4 dá 1 vezes 5, 20. Dá 20, né? É isso, né, gente? Deve ser. 20 e sobrou o 10 a menos 7. Então, 40 vezes 10 a menos 7, 4 vezes 10 a menos 6. Porque eu diminuí o número uma casa e eu somo um no expoente. Tesla. Tem alternativa, gente, essa questão aí? Porque às vezes eu tiro as alternativas que é muito trabalhoso colocar. Não, ela é aberta. Então está certo. Então vamos confiar no professor porque deve estar certo. Tá bom? Se alguém viu alguma coisa que eu fiz errado na conta, vocês me avisem, por favor, tá bom? Tá. Como eu vejo os dedos. Tá. Como vocês vão ver os dedos não apontando para vocês? Perguntaram aqui como que eu faço. Por exemplo, quando eu fiz a regrinha aqui, quando o dedo aponta para mim, tá? Eu consigo ver o dedo apontando para mim. E quando aponta para o outro lado? Então eu vou inverter do jeito que fica mais fácil. Eu vou inverter a corrente aqui só para ficar mais fácil. Eu coloco para cá, por exemplo, o polegar. Coloco o campo indo para vocês, tá vendo? Então, vocês estão vendo o campo chegando e eu, que estou fazendo a regra, eu vou ver essa parte da minha mão aqui, esses ossinhos aqui da minha mão. Então, quando você estiver vendo esse ossinho, é o xizinho, tá? É o campo indo para lá. Se você está vendo a ponta do dedo, quando eu viro, é que para vocês é invertido, né? Eu teria que fazer assim, ó. Só que aí fica muito ruim, eu acho. Vou tentar fazer. Peraí que o meu microfone caiu aqui. Ó. Corrente tá pra cá. Eu não vou falar que é pra direita porque tá invertida a imagem. Então, quando eu faço assim, ó, eu vejo a ponta do dedo. Eu vou marcar o quê? Pontos. A ponta do dedo. Quando eu faço assim, eu vejo esses ossos aqui essa junta da mão. Aí eu marco o xizinho, tá? Então, ponto X. Se você qualquer coisa, vocês podem fazer sempre assim, ó. A corrente, então, a corrente é que eu inverti só para ficar mais fácil para eu fazer, tá? Mas pode ser para a corrente para lá, só que eu teria que fazer assim com a mão. Então daria mais trabalho. O polegar é sempre na corrente. O polegar vocês vão travar sempre na corrente, tá? Sem exceção. O que vocês podem fazer na hora da resolução é o seguinte: coloca o polegar lá na corrente, aqui, vamos esquecer esse fio. Coloca o polegar na corrente, descubra onde o campo está, por exemplo, entrando. Do outro lado ele tem que estar saindo, tá bom? Então, o negócio é travar o polegar na corrente. Travou o polegar na corrente, é só fazer a regrinha. Quando vocês estão fazendo no papel, fica mais fácil. Porque quando vocês estão fazendo no papel a regra, um lado vai fazer assim, ó. Deixa eu fazer mais perto do microfone. Um lado vai fazer assim, ó. Então, esse lado está entrando, são os xizinhos, tá? Do outro lado, a tua mão sai do papel. Ela faz assim, ó. Ela sai do... Ela faz dessa volta e ela chupa pra cima. Aí são os pontinhos, tá? Deu pra entender, jovem? Você que perguntou? Qualquer coisa. No exercício ele vai ter que falar para onde está a corrente, tá? A corrente ele vai passar para vocês. Não dá para você adivinhar para onde está a corrente. Até dá se ele te passar o campo, tá bom? Então, vamos para o próximo e último, porque já vai acabar a aula daqui a pouquinho. Tá aqui. Minha cabeça ficou na frente aí, mas eu vou ler rapidão. Em 1851, realizando um experimento de laboratório, Christian Ørsted descobriu que correntes elétricas geravam em torno dos fios elétricos um campo magnético. Deixa eu ler aqui. Conta a história que o cientista estava no seu laboratório realizando um experimento elementar com um circuito de lâmpadas, quando notou que a agulha de uma bússola, deixada ocasionalmente sobre a mesa, oscilava toda vez que ele ligava e desligava a chave do circuito. Nasceu-lhe imediatamente a ideia de pesquisar a causa dessa interação. O experimento para comprovar a descoberta de Ørsted pode ser montado como mostra a figura que está ali do lado. Faz-se um orifício no tampo de uma mesa, passa-se por ele um fio retilíneo na direção vertical. Ao redor do fio, no tampo da mesa, colocam-se bússolas para detectar o campo magnético. Nas posições 1 e 2, foram colocadas duas bússolas que são observadas de cima para baixo. Já vou mostrar no desenho ali. Ao se ligar a corrente elétrica no sentido indicado, as bússolas terão suas agulhas orientadas como indica a alternativa, que eu tive que tirar porque era um monte de imagem.
Temos aqui o problema, ó. Nós vamos observar isso aqui de cima. Cadê? Tá bom? Aqui é o olho da pessoa, nós vamos observar isso aqui de cima. Tá bom? Então, o que eu vou ver? Se eu estou observando de cima, eu tenho o miolinho, que é o fio, e como que essa corrente está? Ela não está entrando, não está indo para baixo? Eu estou olhando de cima, e aí a corrente está indo para baixo, ou seja, eu estou vendo a bundinha da corrente. Então, a corrente aqui é um xizinho, e ela está indo para baixo. Tá? Eu tenho uma região em volta. Vou tentar fazer circular, mas não vai dar nunca circular isso aqui. Vai na fé, gente. Vamos fazer de conta que é circular. Vamos fazer o seguinte. Temos técnicas para isso agora. Aqui, pronto. Ficou torto, mas acho que dá para arrastar, não dá? Não, sumiu. Eu apaguei a borracha, o negócio. Pera aí, vamos na fé. Opa! Aí, aqui. Deixa eu fazer maior. E agora o que eu faço? Aqui, pronto. Aê, olha só quem diria. Beleza, temos uma região. E eu tenho as posições 1 e 2. 1 e 2. Tá? Como que eu resolvo isso aqui? Eu estou olhando de cima. Então, façam vocês isso na mesa que vocês estão usando aqui, o computador, o notebook, o celular, sei lá o que é. A corrente é o polegar. Ela tem que estar apontando para onde? Para baixo. Ela tem que estar entrando na mesa. Porque você está olhando de cima, aquela situação do lado. Ela tem que estar entrando na mesa, não é? Você vai bater o polegar assim na mesa, ó. Ele tem que estar entrando na mesa. E aí você vai girar a mão. Tá vendo que não tem onde ela bate? Não tem entra e sai? Como você vai estar olhando de cima, a tua mão vai girar em um sentido. Qual que é o sentido de rotação da sua mão quando você faz isso aqui, ó? Tá? Quem dá o sentido são os dedos, lembrando, né? Então, quando você olha aqui de cima e gira a mão, você vai perceber que a sua mão está girando no sentido horário. Então, esse campo, ele está girando aqui, ele está sendo gerado, induzido em volta do fio, no sentido horário. E aí, o que acontece com as bússolas? As bússolas se alinham ao campo. Se na posição 1 o campo está girando nesse sentido horário, aqui ele está aqui, ó. E no 2 ele está para baixo. Ou seja, a bússola vai se alinhar dessa maneira. O norte vai ficar para cima e o sul para baixo. Lembrando que eu estou olhando de cima. Já do lado direito, o campo está indo na direção, no sentido para baixo. Então o norte fica para baixo e o sul para cima, tá? Então nessa situação eu mudei a posição e aí o polegar fica batendo na superfície, tá? Vocês podem fazer isso na mesa, ficar mais fácil do que eu tentar explicar por aqui, por imagem, que é bem embaçado. Qualquer coisa que você tenha sentido e direção, você consegue colocar essa entrando e saindo, tá? Força, corrente, não sei, velocidade, qualquer coisa que seja vetorial ou que naquele momento tenha um sentido e direção, tá? Então aqui não tem as alternativas, porque eu tirei. Mas a alternativa correta seria, aqui na posição 1, ela está assim, e na posição 2, ela está assim, tá? Aqui e aqui. Aqui seria a posição 1 e aqui a posição 2, que é a alternativa A. Ué, vai, filho. A. Tá? Pessoal, temos 2 minutinhos. Vocês podem responder a chamada aí quem quiser, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pedir para mandar no chat ou liberar o microfone nesse tempo que eu vou tirar a dúvida de vocês, desses 2 exercícios. Eu não vou conseguir postar essa aula que eu estou gravando para vocês, logo agora depois, tá? Provavelmente vou postar à noite, porque agora eu tenho umas coisinhas para fazer e não vou conseguir postar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida deste exercício, do outro? Em questão da regra da mão direita, a gente vai fazer muito tempo essa regra ainda, tá? Para as próximas semanas eu vou pensar em uma maneira melhor de eu fazer aqui, para vocês enxergarem. Talvez aumentar a câmera. Tá? Então a regra vocês vão acabar aprendendo sim. Alguma pergunta? Sossegadão? Tranquilão? Tranquilo. Então, jovens, é isso. Falta menos de 1 minuto, vai cair a conexão. Nos vemos semana que vem. Semana que vem, se alguém quiser dar uma adiantada e, sabe, dar aquela estudadinha legal, é o módulo seguinte. A gente vai ver bobina, solenoide e
Expira. Então, quiser dar uma olhadinha antes, é o que a gente vai trabalhar semana que vem. E o conteúdo da TGA lá, magnetismo. Magnetismo natural, força magnética e só. Regra do tapa e a continha da força. Certo, galera? Então, nos vemos semana que vem. Boa semana de estudos aí, bom descanso hoje, depois da aula. E falou pra vocês. Tchau. Farou, tchau, tchau, gente.